Como é que é, Seekers? Bem-vindos aqui a mais um episódio de Make It Count, esta rúbrica semanal em que estou a partilhar contigo basicamente quais é que são as aprendizagens que estou a fazer na minha vida, seja nos livros que leio, nos podcasts que ouço ou na minha própria experiência pessoal, para perceber como é que posso aproveitar a minha vida ao máximo. Neste episódio eu vou partilhar contigo aquilo que aprendi neste livro, When, do Daniel Pink, The Scientific Secrets of Perfect Timing, os segredos científicos do timing perfeito. E basicamente aquilo que vamos falar neste episódio vai ser sobre quais é que são as 3 grandes fases do nosso dia, numa perspectiva de bem-estar, do nosso nível energético, da nossa capacidade de ter boa performance e de que forma é que nós podemos estruturar os nossos próprios dias para garantir que na altura certa estamos a fazer o tipo de trabalho certo para maximizarmos não só o nosso bem-estar, como também a nossa performance. Bora lá! Antes de entrarmos aqui no conteúdo deste episódio, eu quero apenas falar contigo sobre a Seekers Alliance, o programa que lançámos a semana passada no Seekers. Neste programa, que é basicamente um mastermind, eu estou com um grupo de Seekers, neste momento somos centenas de Seekers, um grupo de Seekers que, em conjunto, todas as semanas, num check-in semanal, eu guio estes Seekers por um processo para garantir 3 coisas. Em primeiro lugar, manter a consistência. Manter a consistência é dos maiores desafios que nós temos, porque manter a consistência é manter a nossa motivação ao longo do tempo. E a nossa motivação, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, seja, por exemplo, começar a ir ao ginásio todos os dias, tomamos essa decisão, estamos cheios de motivação, estamos num pico de energia, mas essa motivação vai eventualmente cair. E se nós não pusermos gasolina no tanque periodicamente, semanalmente, aquilo que vai acontecer é que não vamos implementar os nossos rituais com a consistência que eles precisam para termos os resultados que queremos. E por isso, neste check-in semanal, eu estou a guiar os Seekers por um conjunto de exercícios para garantirem que a sua motivação é restabelecida, para pôr gasolina no tanque, para garantir que nessa semana vão continuar a ser consistentes. Depois, aquilo que estamos a fazer é evoluir de forma contínua. Como diz o Ronaldo, melhor que ontem, pior que amanhã. Nós temos que estar a evoluir de forma contínua e isso acontece se nós todas as semanas estivermos a fazer uma reflexão sobre a nossa vida, uma reflexão sobre os resultados que nós estamos a ter nos 3 grandes pilares da vida para perceber como é que nós podemos melhorar. Este é o ritual mais importante que faço na minha semana, a nível pessoal, o meu check-in semanal, porque permite-me alinhar-me com os meus objetivos, alinhar-me com a visão que tenho para a minha vida e permite-me garantir que, sempre que existem coisas na minha vida que não estão a funcionar como poderiam estar, estou todas as semanas a melhorar. E por isso, aquilo que vais ver aqui, o resultado dos próximos episódios e o resultado da grande maioria destes episódios, sinceramente, vem de não só do conhecimento que eu estou a aprender com o exterior, com estes livros, com estes podcasts, com estes cursos, mas, sobretudo, também do conhecimento que estou a adquirir na minha própria vida, com a minha experiência de vida. E todo este conhecimento vem do meu check-in semanal. É uma vez por semana parar para olhar para a minha vida de fora, analisar, perceber o que é que está a correr bem, o que é que podia estar a correr melhor e perceber como é que posso melhorar. E este é o check-in pelo qual eu guio os Seekers na Seekers Alliance. Há só um terceiro ponto que acabei por não referir, que é a criação de aliados, a criação de alianças, a criação de rede. Todos os recursos no mundo estão disponíveis se nós conhecemos as pessoas certas. E por isso aquilo que na Seekers Alliance vais ter acesso é também a um grupo de aliados. É um grupo de aliados com os quais podes partilhar a tua jornada para garantir que vais manter a tua persistência quando as adversidades forem grandes, para garantir que podes criar parcerias estratégicas com outras pessoas, seja por que motivo for, ter aliados na nossa vida é absolutamente fundamental para nós transformarmos a nossa visão em realidade. E por isso teria todo o gosto em te juntares à Seekers Alliance, que é um programa semanal, é um mastermind em que estou a guiar os Seekers para estes check-ins semanais, para manter a consistência, para evoluir de forma contínua e para criar estas alianças estratégicas. Podes experimentar o primeiro check-in totalmente gratuito, basta ires ao link que te vou deixar aqui em baixo neste vídeo, que é em seekersclub.com/mastermind, seekersclub.com/mastermind, mais uma vez, seekersclub.com/mastermind. Junta-te à Seekers Alliance, vem garantir que estás a manter a consistência, a evoluir de forma contínua, a criar alianças estratégicas para transformares a visão que tens para a tua vida em realidade. A primeira sessão é gratuita e por isso não há desculpas. Vamos lá entrar aqui então no início deste episódio. Eu vou primeiro recordar um tópico que abordei no episódio passado. Se não viste, vai ver depois deste, em que falo muito em detalhe sobre cronotipos, o que são, de que forma influenciam o nosso sono, de que forma influenciam a nossa vida. E neste episódio aquilo que vou falar contigo é de partilhar de que forma é que eles influenciam as várias fases do nosso dia. O cronotipo, basicamente, é a manifestação comportamental do nosso relógio interno. Todos nós temos um, é genético, é hereditário, está dentro de todos nós e o nosso relógio interno influencia basicamente tudo no nosso organismo. Desde quando é que temos fome, à nossa regulação de hormonas, à regulação da nossa temperatura, uma série de coisas que influencia. E por isso, o nosso cronotipo, que é a manifestação comportamental deste relógio interno,
Aquilo que diz é que existem momentos no dia que são ideais para tipos de atividades diferentes. Todos nós temos momentos do dia em que estamos melhor para ser mais criativos, todos nós temos momentos do dia em que estamos melhor para ser mais analíticos, todos nós temos momentos do dia em que é melhor para fazer desporto, certo? Existem várias fases no nosso dia e a forma como nós devemos estruturar o nosso dia deve ter em consideração, em primeiro que tudo, o nosso relógio interno, o nosso cronotipo, porque se nós tentarmos fazer trabalho muito analítico, muito profundo, numa altura em que para nós é difícil fazer esse trabalho, não vamos ter uma boa performance. Como a nossa performance é determinada sobretudo pelo nosso estado emocional, e o nosso estado emocional é muito determinado pelo nosso relógio interno, temos que garantir que estamos a fazer o trabalho certo, na hora certa, para garantir que temos os resultados certos. Que fases são estas aqui então que eu estou aqui a falar? Segundo o autor e segundo imensos estudos que o autor cita no livro, existem 3 grandes fases no nosso dia. 3 grandes fases. Estas 3 fases são o nosso pico, o nosso vale e a nossa recuperação. Por outras palavras, é o nosso ponto mais alto, o nosso ponto mais baixo e depois um período de recuperação. Agora, só fazer aqui um disclaimer que estas fases funcionam de forma diferente se fores early bird ou se fores night owl. Ou seja, se fores o tipo de pessoa que tende a acordar mais cedo ou se fores o tipo de pessoa que tende a acordar mais tarde. No caso dos early birds, no caso das pessoas que 80% da população acordam, vamos dizer, minimamente cedo, há pessoas que acordam muito cedo, por exemplo às 5 da manhã, há pessoas que acordam menos cedo, mas ainda cedo, 8, 9 da manhã. Neste tipo de pessoas que compreendem 80% da população, a primeira fase do dia é o pico, é este vale, em que nós acordamos e as primeiras horas do nosso dia são as horas em que nós estamos mais focados, em que nós temos mais energia, em que estamos numa melhor disposição. Não é necessariamente a primeira meia hora ou a primeira hora, mas é a nossa manhã, sendo que o pico acontece algumas horas depois de nós acordarmos. E por isso, a primeira fase do dia para quem costuma acordar cedo é uma fase de capacidade cognitiva, capacidade de foco, de capacidade de autocontrolo muito superior a qualquer outra fase no dia. É a altura onde nós nos sentimos melhor, onde estamos mais focados, onde estamos mais alertas e onde conseguimos criar o trabalho de maior valor acrescentado. Depois disso segue-se a outra fase que é o vale, o nosso ponto mais baixo. A maior parte das pessoas experiencia isto, por norma, depois do almoço. Não é apenas o almoço que nos faz ficar com menos energia, também faz porque quando estamos a almoçar, quando vamos almoçar, o nosso estômago fica cheio de comida e para ser digerida toda aquela comida, a energia vem das outras partes do nosso corpo para ser concentrada aqui para a digestão, que é um processo que consome muita energia. Mas se não almoçarmos, essa quebra vai existir na mesma. O almoço influencia, mas não determina na totalidade a forma como nós nos sentimos nessas horas. E por isso, por volta das 2, 3, 4 da tarde, vai existir uma quebra. Em média, para a maioria das pessoas, o ponto de maior quebra é 7 horas depois de terem acordado. E por isso, se for o tipo de pessoa que acorda às 7 da manhã, em média, às 2 da tarde, 3 da tarde, vais começar a ter o teu momento mais down. Se fores a pessoa que acorda às 9 da manhã, o teu momento mais down vai ser por volta das 4 da tarde. E por isso, nessa fase, que é o vale, que é o nosso ponto mais baixo, é um momento onde nós estamos mais facilmente irritáveis, onde nós ficamos mais sonolentos, onde nós temos menos capacidade de concentração, onde mais facilmente nos distraímos, onde mais facilmente dizemos que sim a coisas que não devíamos dizer que sim e dizemos que não a coisas que devíamos dizer que sim. É o período onde nós cognitivamente, onde nós intelectualmente, onde nós emocionalmente estamos mais em baixo e é o período mais perigoso de todos e já vamos falar sobre como é que nós podemos dar a volta a isso mais para o final do episódio. E por último veio o terceiro momento, aquilo que o autor chama de rebound, a nossa recuperação, que se nós no princípio do dia tivemos um pico, depois eventualmente tivemos um vale e vamos começar a recuperar, nunca chegando obviamente até ao pico, mas vamos começar a recuperar lá mais para o final do dia. Para algumas pessoas isto vai ser às 5 da tarde, para outras vai ser às 6, para outras vai ser às 7, mas depois de passarmos por este período mais em baixo, por norma, e se não nos matarmos a trabalhar até às tantas, aquilo que vai acontecer é que naturalmente o nosso corpo vai voltar a ganhar alguma energia mais para o final da tarde, princípio da noite, e depois vamos dormir. E por isso, estas são assim as grandes 3 fases. Se fores uma night owl, se fores alguém que tende a ir dormir muito tarde e acordar muito tarde, é totalmente ao contrário. Neste caso, que é apenas para 20% da população, quando acordas é o teu pior horário de todos. Tu acordas no ponto baixo. Quando acordas, demoras tempo a acordar, não tens capacidade cognitiva, é o teu momento mais fácil para te distrair, é o teu momento mais fácil para não teres autocontrole, para dizeres que sim a coisas que não devias e não a coisas que devias. É o momento em que tens menos capacidade intelectual, menos capacidade cognitiva. É o teu pior momento do dia, basicamente, se fores na aula, são as manhãs.
Depois das manhãs vem a parte da recuperação, em que começas a recuperar, em que começas a subir ligeiramente desse ponto baixo e acabas o dia on fire, acabas o dia no melhor momento do teu dia. Fim da tarde, noite, ou até muitas vezes noite e madrugada, é o melhor momento para uma night owl estar a produzir o seu melhor trabalho. É quando se sente melhor, é quando tem mais energia, mais capacidade cognitiva, o seu intelecto está no seu melhor, é o melhor momento para uma night owl. Só dando aqui uma à parte, visto que estes dois tipos de pessoas são tão diferentes, as pessoas tendem a acordar mais cedo, as pessoas tendem a acordar mais tarde, são tão diferentes as manifestações comportamentais que têm na sua vida, certo? Da regulação das suas hormonas, à forma como se sentem, à sua capacidade cognitiva, são tão diferentes nas várias fases do dia. Por isso é que eu falei no último episódio, se quiseres aprender mais sobre isto, vai em detalhe no último episódio, em que basicamente falo sobre a importância de nós, acima de tudo, respeitarmos o nosso cronotipo e, enquanto sociedade, aquilo que nós podemos fazer para respeitar o cronotipo de cada pessoa, especialmente no trabalho. Para garantir que, se a pessoa está a produzir o seu melhor trabalho às 2 da manhã, vamos deixá-la produzir o melhor trabalho aí, e se tiver que acordar às 11 da manhã, que seja. Desde que esteja a respeitar os seus horários, porque se estiver a respeitar o seu cronotipo, aquilo que vai acontecer é que vai produzir o seu melhor trabalho possível e vai estar mais feliz também, e é isso que nós queremos para toda a gente. Vamos lá então perceber, se nós temos 3 grandes fases do dia, em que é que nós nos devemos focar em cada uma dessas 3 grandes fases para aproveitarmos o melhor possível a forma como o nosso organismo está a funcionar nesse momento. O autor é alguém que utiliza inúmeros estudos. É aquele tipo de autor que nos livros, para cada ideia que apresenta, introduz 3 ou 4 estudos para garantir que essa ideia é validada cientificamente. É este tipo de livro, é interessantíssimo nesse aspecto, às vezes um bocadinho too much, mas é bastante positivo. Vou falar aqui de alguns estudos também que são interessantes. E o autor mostra, através de uma série de estudos, que no seu pico, que no momento em que as pessoas estão mais em cima, esse é o momento para fazer trabalho mais analítico. Esse é o momento para fazer trabalho mais racional. Esse é o momento para fazer trabalho mais lógico. É o nosso trabalho mais profundo. O trabalho que exige mais do nosso intelecto deve ser feito de manhã. Tudo aquilo que seja pensamento linear, tudo aquilo que seja, temos a capacidade de estar altamente focados, altamente concentrados numa coisa apenas, sem distrações, de manhã, no caso dos early birds, à noite, no caso dos night owls, no momento em que nós temos o nosso pico, isso é aí que nós devemos dedicar o nosso tempo, é aí que nós devemos dedicar o nosso foco. Depois deste momento, que é o momento em que nós temos a maior capacidade para garantir que estamos a entregar o nosso melhor trabalho e que podemos estar a fazer deep work, que é um tópico que vou falar num próximo episódio, mais em concreto num livro que se chama Deep Work. Depois disso vem o nosso período em que nós vamos quebrar, a nossa energia vai naturalmente quebrar. Eu já vou falar sobre como é que nós podemos dar a volta a isto melhor, vou falar disto, vai ser a segunda grande parte deste episódio. Contudo, aquilo que o autor defende é que, se for possível, na nossa quebra, nas nossas 2, 3, 4 horas de quebra, aquilo que devemos fazer é descansar. Aquilo que devemos fazer é, basicamente, não esforçar demasiado o nosso organismo, porque cada hora de trabalho vai ser meia hora de trabalho de manhã, ou pelo oposto, 1 hora de manhã de trabalho são 2 horas de trabalho neste período. A nossa capacidade de concentração, o nosso foco, a nossa cognição, a nossa capacidade de estarmos a entregar real valor e a produzir trabalho importante é muito, muito fragilizada porque o nosso organismo não está para aí virado. E há uma série de formas de ultrapassar isto, já vou falar contigo mais em breve. Contudo, aquilo que o autor defende é que, se tivermos essa opção, este momento é um momento não muito útil e, portanto, se pudermos parar para descansar, é o ideal. Se não, se nós de facto quisermos estar a trabalhar nesse momento, aquilo que podemos fazer é dedicá-lo ao trabalho menos importante que nós temos. Tudo o que seja tarefas que requeiram pouca concentração, tudo o que sejam tarefas que requeiram pouca capacidade cognitiva, pouco pensamento linear, pouca lógica, pouco foco, tudo o que sejam tarefas mais desse género, seja responder a e-mails, seja o que for, cada trabalho há de ter este género de tarefas associadas, tudo o que seja tarefas de baixo valor acrescentado devem ser colocadas neste bloco. E por último, entra a terceira grande fase, que é a nossa recuperação, e na recuperação aquilo que os estudos mostram é que este é o momento onde as pessoas podem ser mais criativas. Porquê? Porque de manhã nós estamos muito alerta, estamos muito atentos e os nossos guardas mentais estão alerta e, portanto, tudo o que seja vigilância, atenção e foco está no seu all-time high, está mesmo lá em cima. E isso impede um pensamento mais criativo. Porque o pensamento criativo nem sempre é linear, nem sempre é lógico, nem sempre é A mais B igual a C. O pensamento criativo muitas vezes são ligações que naturalmente não são feitas num pensamento linear
e em certos momentos nós conseguimos ter insights, são aqueles momentos de aha, insight, epifania, em que nos vêm, em que conectamos as coisas de uma forma diferente. E por isso, aquilo que o autor mostra através de estudos é que se nós temos um desafio difícil por resolver, que requer algum tipo de pensamento criativo, este é um bom momento para pensar um bocadinho sobre isto. Ou seja, mais para o final da tarde, em que nós começamos esta recuperação, se tivermos ali uma horinha para dedicar a pensamento criativo, ou 2, é algo que nos pode ajudar bastante. Obviamente que, no nosso ritmo de trabalho hoje em dia, se nós estamos a trabalhar das 8 até às 6, ou das 8 até às 7, sem parar, vamos chegar a esta altura totalmente exaustos. E vai ser difícil fazermos este trabalho. Contudo, se não estivermos totalmente exaustos, se estivermos apenas cansados do nosso dia, que é natural, aquilo que acontece é que os nossos guardas mentais, metáfora utilizada pelo autor, os nossos guardas mentais estão em baixo, a nossa capacidade de estar alerta, focado e garantir que estamos a fazer o pensamento mais lógico está limitada, e isso permite que as ideias se misturem de formas diferentes e possamos ter estes insights, estes ahás. E por isso, de que forma é que nós podemos aplicar isto na nossa vida? De que forma é que eu aplico isto no meu dia-a-dia? Primeira coisa, mais importante de todas, é garantir que eu não sou um early bird puro, eu tendo a naturalmente ir dormir pelas 11h30 e acordar às 8h30, mais ou menos entre isto. Entre as 11h30 eu estou a dormir e entre as 8h15 e as 9h15 estou a acordar, mais ou menos por aqui. E por isso a altura do dia em que eu estou mais focado de todas, é das 10 à 1. Entre as 10 e a 1, se não tiver distrações, se não tiver WhatsApps e Slacks e e-mails, tenho a capacidade de estar, se for preciso, quase 3 horas seguidas a produzir, embora nós não devamos fazer isso, já vou explicar porquê, mas tenho a capacidade de estar em deep work, é quando me sinto mais focado, é quando me sinto mais fresco, mais alerta, com maior capacidade cognitiva, e por isso, tudo o que seja o meu trabalho mais importante é colocado de manhã. Eu fiz uma mudança, se fiz o segundo episódio desta rúbrica, em que eu basicamente mostro a minha semana ideal e como é que eu estruturo os meus dias. Eu, quando fiz esse episódio, eu estava a estruturar os meus dias de uma forma que para mim hoje considero incorreta, em que estava a colocar ler e pensar de manhã e estava a colocar trabalho mais no duro, fazer coisas acontecer e algumas reuniões à tarde. Hoje em dia estou a fazer exatamente o oposto. Tudo o que for o trabalho mais importante para mim é de manhã e eu tenho muito poucas reuniões, sou o mais anti-reuniões que podes encontrar e as reuniões que tenho têm uma estrutura sempre definida para garantir que reunimos o mínimo tempo possível com o mínimo de pessoas possíveis para chegarmos ao resultado que nós queremos. Tenho no máximo 2 reuniões por semana, talvez, porque me obrigo mesmo a ter menos. Hei de falar aqui num futuro, diz-me nos comentários já agora se achas que isto é importante, mas hei de falar no futuro sobre reuniões, como é que isto nos limita e de que forma é que nós podemos ultrapassar este desafio que toda a gente no mercado de trabalho, especialmente os gestores, têm. Mas, basicamente, aquilo que faço é, eu sei que se tiver uma reunião é porque é mesmo importante. E se é mesmo importante, vai ser de manhã, não vai ser à tarde. Eu quero garantir que se tenho trabalho que precisa, de facto, do meu foco, da minha atenção para fazer, seja estar a estruturar um episódio deste, seja estar a estruturar um workshop, um curso, uma palestra, seja o que for, idealmente até esta gravação que eu estou aqui a fazer é de manhã. Eu antigamente gravava à tarde, totalmente errado. Tenho que gravar de manhã, que é quando estou na minha maior capacidade de estar no meu melhor estado emocional, de entregar o maior valor possível. E por isso, aquilo que eu faço em primeiro lugar no meu dia é garantir que no meu pico eu estou on fire, sem distrações. Não há ninguém que me possa ligar, nenhum Slack que me possa interromper, nenhum WhatsApp que me possa chatear, nenhum e-mail que me vá aparecer do nada, nada disso. Não tenho o telemóvel comigo, não tenho possibilidade de quase ser contactado a não ser em caso de emergência e naquele momento, depois do meu ritual matinal, que há de ser também um tópico de um próximo episódio, depois do meu ritual matinal, aí pelas 9h45, 10 no máximo, bum, estou a bombar e nessas primeiras horas sou eu, o meu papel, o meu computador, mais nada. Nada me interrompe. Porque, pensa nisto comigo, qualquer interrupção ao teu horário de trabalho em que estás em prime time é aquilo que mais estraga a tua produtividade. Porque tu à tarde, e assumindo obviamente que és dos 80% das pessoas que acorda mais cedo e tende a ter este pico mais cedo, à tarde tu não vais ter capacidade de fazer o teu melhor trabalho e por isso só tens aqui uma breve janela horária, 3, 4 horas de trabalho, onde tu podes acrescentar o mais valor. E às vezes 2 horas desse trabalho valem por 5 tardes em que estiveste a tentar descobrir como é que ias fazer aquilo, mas do nada em 2 horas de concentração e de foco conseguiste dar a volta àquilo tudo. E por isso, aquilo que eu faço é garantir que eu sei que todos os dias tenho 3, 4 horas de trabalho em prime time, em que estou ali no meu melhor trabalho e por isso não posso desperdiçar
nem um minuto delas. Não vou começar o meu dia a ir ao telemóvel, a ir ao WhatsApp e a responder a coisas, porque tudo aquilo que nós fazemos consome energia do nosso cérebro. Se nós tivermos que começar o nosso dia, temos que decidir o que é que vamos escolher, temos que decidir o que é que vamos tomar de pequeno almoço, temos que preparar não sei o quê, depois temos que responder a e-mails, depois há pessoas que nos estão a fazer chamadas, temos que fazer A, B e C, responder a C, D e E, decidir F, G e H. Todo o nosso tanque de energia, o nosso tanque de cognição, o nosso tanque de foco vai começar, esta reserva vai começar a diminuir, e quando chegar à altura de eu fazer o meu melhor trabalho já vai estar a meio. Nem pensar. É impensável. Eu tenho uma responsabilidade e uma obrigatoriedade para com as pessoas que escolho servir, os nossos clientes, para com a nossa equipa, e a melhor forma de servir as pessoas de quem mais gosto é garantir que estou a fazer o meu melhor trabalho possível. E a única forma que eu tenho de fazer o meu melhor trabalho possível é garantir que de manhã não vou tomar decisões, nem vou fazer coisas que requeiram pouca energia mental. Isso passa tudo para a tarde, quando não preciso disso. E por isso de manhã estou focado apenas numa coisa, que é a minha prioridade para aquele dia, e estou focado em garantir que o meu foco, a minha energia, a minha atenção está focada apenas nisso, sem distrações, sem telemóvel, sem mais nada. Quando alguém me diz que está a trabalhar imensas horas e que não tem tempo, eu de facto sou uma pessoa importante e sou muito ocupada, o meu nível de respeito não aumenta, diminui por essa pessoa, porque é alguém que não sabe gerir o seu dia, é alguém que não está em controle da sua rotina e é alguém que vai estar certamente a tornar a sua vida pessoal e social disfuncional para poder trabalhar essas horas todas. Num livro que abordei num episódio anterior, chamado 168 Horas, a autora mostra uma série de estudos e de experiências feitas em que as pessoas que dizem que trabalham mais horas na semana são as pessoas que, por norma, proporcionalmente pelo número de horas extra que dizem que trabalham menos horas extra. Ou seja, alguém que diz que trabalha 40 horas por semana tende a trabalhar 30, e alguém que diz que trabalha 50, trabalha mais 10 horas, em vez de trabalhar essas 10 horas, vamos dizer, trabalha mais 4. E quem diz que trabalha 60, que trabalha mais 10 horas ainda, em vez de trabalhar mais essas 10 horas, trabalha mais 3, progressivamente. Ou seja, quem diz que trabalha 10 horas, 12 horas, 14 horas por dia, por norma, quando fazem time tracking, quando de facto medem rigorosamente tudo aquilo que estão a fazer no seu dia, aquilo que percebem é que essas 12, 14 horas de trabalho foram na realidade 6 ou 7. Porquê? Porque grande parte do tempo foi falta de concentração, grande parte do tempo foi beber um café, grande parte do tempo foi ir ao Instagram fazer um scroll porque estava frustrado, foi responder a e-mails, foi fazer coisas que não acrescentam real valor. E por isso, eu não acho que a solução para nós, de facto, produzimos mais valor e sermos mais produtivos, seja trabalhar mais horas, eu acho que é garantir que nas horas que nós trabalhamos estamos a acrescentar o maior valor possível. E a primeira coisa que podemos fazer é garantir que no nosso prime time, quando as nossas horas valem por 2 a nível de produtividade, que estamos sem distrações num ambiente absolutamente focados a garantir que estamos a entregar o máximo valor possível na nossa capacidade de maior foco, maior intelecto e de maior energia para garantir que de facto estamos a acrescentar todo este valor. Bem, espero que tenhas gostado aqui deste rant, mas isto é um tópico que é importante para mim porque eu já fui o outro tipo de pessoa. Zero julgamento se és esse tipo de pessoa. Eu já fui. Hoje em dia agradeço por não ser, mas tive que fazer uma grande transformação à minha vida e é por isso que leio estes livros todos, para perceber como é que eu posso continuar a acrescentar o mesmo valor, mas sem prejudicar a minha vida pessoal e sem prejudicar a minha vida social. E hoje em dia tenho a sorte de o fazer. Sou muito regrado nestes meus rituais, como vais ver agora nos próximos episódios, mas isso vem de garantir que nós estamos, de facto, a usar o nosso tempo de uma forma ótima, sem distrações. Ok, vamos lá então aqui à segunda fase do dia. O que é que eu pessoalmente faço para esta segunda fase do dia, onde nós vamos estar a ser menos produtivos, menos foco, menos capacidade intelectual? Aquilo que eu pessoalmente faço, e faço porque faz parte também do meu trabalho, é ler e fazer atividades que não sejam tão relevantes. A primeira coisa que faço é ler. Se nós não estivermos a ler todos os dias, não estamos a crescer. Ler pode não ser a tua forma preferida, podes ter outra, mas se não estiveres a investir todos os dias em ti, a médio e longo prazo vais estar a perder a grande vantagem competitiva que tu tens, que és tu próprio. E por isso existem duas formas de crescer. Uma é através da experiência dos outros, outra é através da nossa. É importante ter as duas. A maior parte das pessoas não tem nenhuma. Algumas têm com a sua própria experiência. Eu acredito que quem vence a médio e longo prazo é quem garante que está constantemente a aprender com a sua experiência. Eu faço isto nos meus check-ins semanais. E com as aprendizagens dos outros, com as lições dos outros. E a minha forma preferida de fazer isto é em leitura. Se nós não tivermos a dedicar tempo nos nossos dias e nas nossas semanas para crescermos, eventualmente os desafios que vão estar acessíveis não para nós, mas para outras pessoas que investiram esse tempo nisso. Quanto melhores nós formos, melhor vão ser os nossos resultados, mais valor vamos conseguir acrescentar e estamos todos a trabalhar para isso. Contudo, trabalhar não chega, é importante investirmos em nós e por isso eu invisto muito em mim, sendo que obviamente parte também do meu trabalho é partilhar contigo as coisas que estou a aprender, porque estou constantemente a aprender para poder partilhar e ter mais ideias e melhores insights
E por isso, para mim, ler é fundamental. Idealmente, na minha tarde ideal, aquilo que faço é ler. Leio durante 1h30 a 3 horas, idealmente 3. É tempo mesmo dedicado a ler, a crescer, a aprender. E podes estar a pensar, mas eu não tenho tempo para ler, seria impossível no meu caso. Garanto-te, eu já trabalhei 12, 14, 16 horas por dia e não tinha tempo para ler. E hoje em dia trabalho muito menos e tenho tempo para ler. Não se trata de facto de ter o tempo, trata-se de sermos produtivos no tempo que temos. E vários dos episódios que nós vamos falar aqui, muito isto é sobre produtividade. Em vários destes episódios, ou na grande maioria, vou-te dar ferramentas e técnicas diferentes para garantir que estás a gerir melhor o teu tempo. Mas ter tempo nunca é uma questão de falta de tempo, é sim uma questão de falta de gestão de tempo. É sempre uma questão de falta de gestão de tempo. E por isso, há quem diga que não é uma questão de falta de tempo, é uma questão de falta de prioridade. É verdade, contudo, há várias prioridades na nossa vida e por isso não é só uma questão de prioridades, é uma questão de gerirmos essas prioridades. Esta gestão é fundamental e se nós não a tivermos a fazer, não vamos ter tempo para ler, para estarmos com as pessoas de quem gostamos, para termos os nossos hobbies, para fazermos uma série de coisas que são também importantes na nossa vida, para além de trabalhar ou de estudar. E por isso, aquilo que eu faço mesmo é ler, e se tiver tarefas que não requerem assim uma grande capacidade cognitiva minha, é aí que as vou fazer. Há certas conversas que não são assim tão importantes, vou tê-las à tarde, certas chamadas tenho que fazer. Há certas coisas que simplesmente não têm assim valor tão acrescentado e é isso que eu vou fazer da parte da tarde. Entre a parte da manhã e a parte da tarde existiu o almoço, já vou falar um bocadinho mais sobre isto, que é uma pausa e vou falar muito da importância das pausas a seguir e de como é que nós podemos fazer melhores pausas. Mas depois do almoço, então vem esta fase em que estou a fazer o meu trabalho menos importante. Ler para mim é fundamental, contudo ler não requer que eu esteja numa capacidade de foco e de energia enorme. Não é aí que eu vou acrescentar o meu melhor valor e por isso é algo que eu posso fazer perfeitamente na boa. Às vezes posso me desconcentrar um bocadinho, se me desconcentrar já te digo o que é que podes fazer. Mas é para garantir que estou a fazer algo que é importante, mas em que não preciso de estar totalmente e 100% atento, focado, com um pensamento lógico, o máximo ali possível in the zone. Depois disto, aquilo que faço é ir ao ginásio, vou todos os dias, sem exceção, a não ser que por algum motivo esteja cansado mesmo, vou todos os dias ao ginásio às 5, portanto às 4h30, 4h45 estou a terminar o meu dia, para garantir que às 5 estou a fazer exercício físico. Em tempos de Covid não há ginásios, mas há outras soluções. Contudo, nós temos que garantir que estamos a fazer desporto. Desporto é fundamental na nossa vida, não numa perspectiva só de ficar numa melhor forma física, não se trata de beleza, trata-se de saúde, e não é só saúde física, é saúde mental. O desporto tem uma correlação com a saúde mental enorme, mas isso há de ficar para outro episódio, e por isso é garantir que estou a fazer desporto, e este desporto serve não só para fazer desporto, mas serve para terminar o meu dia. Quando nós começamos o nosso dia, nós começamos numa certa energia mental. Há um certo tipo de foco, um certo tipo de pensamento e essa energia ganha um momentum. Essa energia é energia, ou seja, ela vai numa certa direção, uma certa velocidade. E se nós não fizermos nada para parar essa energia, aquilo que vai acontecer é que essa energia vai continuar. E por isso é que muitas vezes aquilo que acontece é que se calhar deixas de trabalhar e até podes deixar de trabalhar cedo, vamos imaginar, mas isso persegue-te até ao final do teu dia, muitas vezes à noite e quem sabe até nos teus sonhos. Certamente a mim já me aconteceu 1000 vezes. Hoje em dia não, mas no passado sim. E por isso nós queremos garantir que desligamos, aquela capacidade de desligar para depois estarmos com as pessoas de quem mais gostamos, para os nossos hobbies, para nos conectarmos connosco, para dormir. Se nós queremos desligar, nós temos que travar essa energia. Contudo, há uma lei da física que mostra que um corpo que esteja em movimento vai permanecer em movimento a não ser que exista uma força exterior para inverter ou interferir com esse movimento. Isto é física pura. E por isso, a nossa energia é exatamente a mesma coisa. Se nós estivermos num certo tipo de momentum mental e emocional, se não existir algo que nos faça parar com esse momentum, isso vai continuar. Um corpo em movimento mantém-se em movimento. Pensamentos em movimento mantêm-se em movimento. Um estado emocional em movimento mantém-se em movimento. A não ser que exista algo drástico por norma, especialmente se a velocidade for muito elevada, muitos de nós acabam o dia completamente acelerados ainda em modo de fight or flight, em que estamos acelerados com tudo aquilo que estamos para fazer no dia a seguir e aquilo que aconteceu, estamos a processar tudo ainda. Quanto maior for a aceleração, maior o impacto que temos de ter no nosso organismo para garantir que esse momento também é parado, certo? Um carro que vá a 5 a hora, até dá para parar com as mãos, quase. Um carro que vá a 200 a hora tem que ser parado com uma travagem se calhar mais brusca. E por isso aquilo que eu pessoalmente faço é desporto, porque desporto permite-me inverter o momento em que estou.
Quando nós estamos focados, acelerados ao nível mental e passamos por uma componente física, a forma mais rápida de nós mudarmos a nossa mente a curto prazo é através do nosso corpo. Muitas vezes podemos estar num loop de pensamentos que não gostamos e a maior parte das pessoas tenta mudar isso através da mente. Não quero pensar nisto, vou pensar noutra coisa, não quero pensar nisto, vou pensar noutra coisa. E não funciona, porque a forma mais rápida que nós temos de mudar a nossa mente a curto prazo, não a longo, mas a curto prazo, é através de uma mudança de estado, através da nossa fisiologia. E, portanto, fazer desporto é fantástico para isto. Obriga-nos a focar no nosso corpo, não na nossa mente. Estamos a fazer alterações fisiológicas que vão alterar as nossas hormonas, que vão alterar as nossas emoções, vamos sentir de forma diferente, os nossos pensamentos vão ser diferentes e conseguimos simplesmente parar o momentum da aceleração do nosso dia de trabalho. E por isso aquilo que eu faço é fazer desporto ao final do meu dia de trabalho para garantir que tudo aquilo que estava na minha cabeça e o meu nível de aceleração e tudo mais, isso leva um choque para garantir que depois consigo estar focado. Depois aquilo que faço é tomar banho, e depois de tomar banho vou planear o meu dia a seguir. Vou planear e preparar para garantir que no dia a seguir não vou estar a investir um recurso valiosíssimo, que é o meu prime time, certo? O meu melhor estado, para coisas que não são assim tão importantes. E, portanto, seja preparar as refeições, seja deixar a roupa pronta para o dia a seguir, seja deixar o meu ambiente de trabalho arrumado, vou garantir que vou deixar o meu dia preparado. Se tenho compromisso no dia a seguir, confirmar com as pessoas se os compromissos vão existir, planear as coisas necessárias para garantir que no dia a seguir vou começar o dia já a saber aquilo que tenho para fazer, qual é que é a minha prioridade mais importante, quais é que são as coisas que posso fazer depois à tarde que não requerem assim uma capacidade cognitiva tão grande. Ou seja, vou garantir que estou a utilizar estas horas para preparar e planear o meu dia. E por último, depois tenho tempo para estar com as minhas relações. Por norma, como geri o meu dia de uma forma eficiente do ponto de vista energético, em que estou a dedicar as minhas horas do meu trabalho prime time logo de manhã, depois estou a almoçar, depois estou a dedicar as horas menos produtivas a ler, estou mais tranquilo, depois vou ao ginásio, recuperei uma boa parte da minha capacidade, tomei um banho, estive apenas a preparar, entro na parte de recuperação e na parte de relações, em que estou com a minha namorada, estamos a ver um filme, estamos a jantar, seja o que for, mas pelo menos aqui consigo garantir que estou na minha parte de recuperação. Eu vou estar com ela quando já estou bem fisicamente, quando já estou melhor mentalmente, quando já estou melhor emocionalmente. Vou garantir que vou estar com ela e vou estar bem. Porque se eu estiver com ela e estiver de rastro, estressado e frustrado, isso vai prejudicar a relação e isso não pode acontecer, nunca pode acontecer. E por isso, para eu garantir que a minha relação com ela é uma ótima relação, eu quero garantir que estou no melhor estado emocional, porque o estado emocional determina performance acima de tudo o resto. Não é que nós não saibamos ter boas relações, nós não estamos no estado emocional que nos permite ter essas boas relações e fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. E por isso, isto tudo permite-me estar em cada altura do dia, no melhor momento ou na altura certa, para garantir que estou a fazer o meu melhor trabalho possível, não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Há aqui um insight interessante que te quero dar também, então, mas o trabalho criativo e aqueles momentos em que tu podes ter insights diferentes. Isto acontece-me praticamente sempre no banho ao final do dia. No meu banho ao final do dia é quando me vêm estes insights. No banho, quando estou a preparar o dia a seguir, estou a arrumar a louça que está na cozinha que ficou acumulada durante o dia. Quando estou a fazer este tipo de trabalhos que não requerem a minha total atenção, em que entro num estado mental que me permite estar mais sonhador. Aliás, há um nome para isto, chama-se Default Network, não sei o nome em português. É uma rede do nosso cérebro que é ativada quando nós estamos num estado em que nós estamos totalmente focados e podemos sonhar acordados. Quando estou a lavar a louça ou estou a pôr a louça na máquina, quando estou a tomar banho, quando estou a preparar a roupa do dia a seguir, quando estou a fazer aquele trabalho de rotina que não requer a minha capacidade mental, aí é onde as minhas ideias estão a surgir. Aí é onde tenho das minhas melhores ideias, é onde me surgem uma série de insights e de pensamentos e de decisões e conclusões a que chego na minha vida e que são de facto importantes. E por isso é bastante comum eu ter as minhas melhores ideias depois de tomar banho, ou no banho, ou quando estou a preparar o dia a seguir, seja a lavar a louça, seja a pôr a louça na máquina. Isto é bastante frequente e não estou só nisto. Há um livro chamado Daily Rituals que estuda os rituais de vários dos melhores filósofos, dos melhores cientistas, dos melhores físicos, dos melhores artistas, dos melhores empreendedores. Está lá desde Mozart a Da Vinci, a Beethoven, estão lá uma série deles. E muitos mostram que as melhores ideias vêm no banho, a passear, quando não estão a fazer o trabalho cognitivo. Há um psicólogo muito famoso chamado Mihaly Csikszentmihalyi, o nome é dificílimo de soletrar, Mihaly Csikszentmihalyi, que escreveu um livro chamado Flow, e ele basicamente acredita que a criatividade tem 3 fases. Tem um período de enorme pressão em que nós estamos ali envolvidos com um assunto de forma muito intensa e muito profunda, e depois disso nem sempre chegamos ao insight, àquela coisa que muda tudo, nem sempre chegamos lá. Depois há um período de recuperação, é um período em que nós estamos a recuperar, como os maiores atletas, as
Os melhores profissionais têm períodos dedicados à recuperação, vamos falar disso também em próximos episódios, e depois existe um momento de insight. O momento de insight vem nos períodos de recuperação, não vem nos períodos de foco. O período de foco é para pensamento linear, os períodos de recuperação permitem termos a capacidade de termos insights diferentes. E por isso, o banho, para mim, é um momento sagrado. Eu tenho um grande amigo meu que é um empreendedor bastante bem-sucedido, muito mais bem-sucedido que eu, e ele diz que a meditação dele é tomar banho. E por isso, seja passear, seja tomar banho, seja estar na natureza, existem coisas que nós podemos fazer para estimular este pensamento criativo nas horas em que podemos garantir que vamos ter estes insights diferentes. Bem, vamos lá terminar aqui apenas com um assunto que eu acho mesmo importante. Este episódio está-se a estender bastante, mas porque quando começo a falar e eu entro em flow, este é o meu flow, surgem-me uma série de ideias que quero partilhar contigo porque acho que são relevantes. Vamos terminar apenas aqui com uma coisa importante que é com a tarde. O autor chama o nosso período, o nosso vale, o nosso ponto mais baixo, do assassino silencioso. Isto porque, e ele mostra uma série de estudos, que, por exemplo, em hospitais, a taxa de erros com anestesias quadriplica da parte da tarde em relação à manhã. A taxa de lavagem de mãos dos auxiliares, dos enfermeiros, é muito superior de manhã do que à tarde. E ele mostra os números, eu não me lembro agora dos números em concreto, mas existem milhares de problemas que acontecem porque nós não estamos conscientes de que à tarde a nossa vigilância, a nossa capacidade de estarmos concentrados está mais em baixo. E há um outro exemplo que para mim é interessantíssimo, que é quando os juízes em Israel têm que decidir se um prisioneiro pode ou não pode sair mais cedo, pode ou não pode ficar em condicional mais cedo. Aquilo que mostram, gráficos, está estudado, super interessante, é que de manhã, logo do princípio, é a taxa mais alta, logo de manhã quando começam, é a taxa mais alta em que de facto dão a possibilidade das pessoas saírem mais cedo. Contudo, com o decorrer do dia e quando chega mesmo ao final da manhã, está no mais baixo possível. A diferença é enorme. A diferença é enorme e por isso, se nós queremos ser operados, se nós queremos ir a uma entrevista de emprego, bora fazer com que seja de manhã, porque a grande probabilidade é que a pessoa seja mais para early bird do que para night owl. A probabilidade de nós termos mais sucesso na entrevista de emprego é ao fazermos isto de manhã cedo do que de tarde. O autor fala sobre isto bastante. Como é que nós podemos então ultrapassar este assassino silencioso, que no pior caso dos cenários mata alguém com uma má anestesia, no melhor caso dos cenários que não é tão positivo, nos faz fazer erros básicos e seja enviar um e-mail com erros ortográficos, seja garantir que não estamos a acrescentar o maior valor possível. O que nós podemos fazer? Pausas. Garantir que a cada entre 45 a 90 minutos, eu pessoalmente faço a cada 80 minutos, ou seja, a cada 80 minutos faço uma pausa de 10 minutos. E nesta pausa, o autor diz 5 coisas que são fundamentais nós fazermos. São as 5 melhores formas de nós fazermos uma pausa. Primeira coisa, estarmos a mexer-nos é melhor do que estarmos parados. E, portanto, sempre que nós nos pudermos mexer, levantar é melhor do que ir ao Instagram, certo? Ou seja, se nós nos podemos mexer, levantar, espreguiçar, nem que seja só isso, já é melhor do que estarmos sentados. Estarmos na natureza é melhor do que estarmos dentro de um edifício. E por isso, seja ir à varanda e olhar um bocadinho para a vista que nós temos à nossa volta, seja dar um passeio num parque que temos perto de nós, seja ir ao jardim, seja o que for, estar na natureza é melhor do que estar dentro de casa. Outra coisa, com companhia é melhor do que sem companhia. E por isso, seja a fazer uma chamada, seja a passear com um colega, seja a comentar alguma coisa com alguém, traz-nos mais energia, traz-nos mais foco, mais concentração do que se o fizéssemos sozinho. Outra coisa, tecnologia. Não queremos tecnologia, certo? Sem WhatsApp, sem e-mail, sem Instagram. Queremos dar ao nosso cérebro tempo para ele não estar focado nessas coisas que já consomem o nosso tempo. E o quinto é que é melhor algo do que nada e por isso mais vale uma pausa de 1 minuto em que nos levantamos e nos espreguiçamos do que continuarmos em frente ao ecrã durante 4 horas seguidas. Quando nós começamos a trabalhar, aquilo que acontece é que começamos a produzir e eventualmente entramos em rendimentos decrescentes, em que por cada minuto de trabalho estamos a acrescentar menos e menos valor e eventualmente até acontece o oposto, em que começamos a acrescentar menos valor do que se não estivéssemos a trabalhar porque estamos a fazer erros que são desnecessários. O que nós podemos fazer é garantir que quando estamos a entrar em rendimentos decrescentes, fazemos uma pausa em que nos vamos reenergizar e é incrível de uma perspectiva bioquímica, fisiológica, aquilo que acontece ao nosso organismo, só com esta pausa. Portanto, vamos fazer esta pausa, vamos passear 5 minutos com um amigo, vamos ligar a alguém, vamos fazer umas flexões, vamos fazer uns jumping jacks, seja o que for. Vamos fazer algo que altera o nosso foco e a nossa fisiologia para alterar o nosso estado emocional, vamos voltar a ganhar concentração e depois vamos voltar mais focados para garantir que vamos acrescentar mais valor. E por isso, eu pessoalmente aquilo que faço é a cada 80 minutos, tenho um timer, que a cada 80 minutos dá um beep, depois desse beep entra um segundo timer de 10 minutos, ponho o play, vou fazer alguma coisa, aquilo que faço é
vou ouvir música, vou passear na natureza, vou andar, vou brincar com o meu cão, vou fazer alguma coisa que me tire o meu foco de trabalho, que me faça mexer o meu corpo. Passado 10 minutos toco ao bip outra vez, volto ao trabalho, mais 80 minutos, faço 2 ciclos destes de manhã, 2 ciclos destes à tarde, está feito. Ao almoço dou-me mais tempo e almoço sempre sem tecnologia. É uma coisa que me é difícil, porque a tendência é, se estiver em casa a trabalhar, a ir ao YouTube ou a ir ver um episódio no Netflix, mas obrigo-me a almoçar sem tecnologia, porque aí também me surgem ideias interessantes. Nestas pausas surgem-me sempre ideias interessantes. Estou em contacto com a natureza, estou a andar, estou a brincar com o meu cão, estou a dar um beijinho à minha namorada, seja o que for. Estou a fazer coisas que me distraem do trabalho. Quando nós estamos distraídos, temos a oportunidade de deixar que outras ideias e outros insights surjam, que melhorem a nossa vida. E é isto, sei que foi um episódio intenso, foi mais longo do que a maioria, mas acabei por falar de uma série de tópicos que não estavam previstos. Contudo, espero que isto esteja de facto a acrescentar valor, espero que tenhas visto até ao fim. Diz-me nos comentários, por favor, o que é que achaste. Faz aquilo que os youtubers pedem sempre, que é põe like e subscribe e põe aquele sininho para garantir que vais receber uma notificação quando sair um novo vídeo. Espero que estejas a acompanhar esta rubrica de conteúdo. Não te esqueças que tens a oportunidade de juntares à Seekers Alliance, em que tens a possibilidade de ser acompanhado por mim, pessoalmente, todas as semanas, para garantir que estás a manter a consistência, a evoluir de forma contínua e a criar alianças estratégicas com outros Seekers, outras pessoas que têm o mesmo mindset que tu. Para te juntares, basta ires a seekersclub.com/mastermind, seekersclub.com/mastermind e conto contigo todas as semanas para transformarmos a visão que temos para a nossa vida em realidade. E até um próximo episódio. Make it count!